Olá, está começando o Boletim Câmara com o resumo da semana. E nesta semana, a CPI, que investiga supostas irregularidades no fornecimento da merenda escolar em Taubaté, realizou uma oitiva. Foram chamadas 2 pessoas para serem ouvidas, mas apenas uma delas compareceu. Então agora nós vamos às informações com a repórter Fernanda Maria, que conversou com o presidente da oitiva. Nesta segunda oitiva da CPI que investiga irregularidades na merenda em Taubaté, deverão ser ouvidas a supervisora de ensino Lani Sampaio de Oliveira, a ex-secretária de administração Monique Vidal Neves. O vereador Moisés Pirulito é o presidente e relator da CPI. Ele está aqui comigo e vai falar um pouco sobre a oitiva dessa noite. Boa noite, vereador. Boa noite. Lembrando que nós só estamos iniciando os trabalhos, né? É a segunda oitiva. Hoje nós vamos ouvir apenas a Lani Sampaio, que era supervisora na época, e porque a Monique Vidal deu uma justificativa que eu vou estar informando ali para vocês, que ela recebeu de última hora, mas nós mandamos dia 17/11. Foi várias tentativas de encontrá-la na Casa Civil do Rio de Janeiro, mas não conseguimos, a AR não foi entregue para ela. O chefe dela foi notificado, porém ela deu essa justificativa falando que não seria possível ela vir. Nós vamos dar mais uma oportunidade para o início do ano que vem. Caso isso não aconteça, deverá ser empenhado ao apoio coercitivo da Polícia Militar para trazer ela aqui para ela ser ouvida, né, e a gente indagar várias coisas que precisam ser esclarecidas na CPI. Muito obrigada, vereador. Uma boa oitiva. E para quem quiser assistir depois, né, o vídeo vai ficar disponível no canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Voltamos ao estúdio. Participaram também os vereadores Douglas Carbone e Diego Fonseca. Obrigada, Fernanda, pelas informações. O Conselho Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN, aprovou nesta semana mudanças no processo de obtenção da CNH. A principal delas é o fim da obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola na preparação para os exames teórico e prático. Essa mudança, que foi aprovada pelo governo federal nesta segunda-feira, dia 1º de dezembro, passa a valer após a publicação no Diário Oficial da União, ainda sem previsão. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós recebemos em nossos estúdios Rafael Silva, que é especialista em trânsito. Rafael, seja muito bem-vindo ao Boletim Câmara. Muito obrigada por estar aqui. Para a gente começar, eu tenho um dado aqui da Secretaria Nacional de Trânsito, que é o Senatran. Hoje, 20 milhões de pessoas dirigem sem habilitação. Essa medida do CONTRAN pode ajudar a reduzir esse número? Então, essa medida do CONTRAN, em falar que o valor da habilitação é alto por culpa da autoescola e que o fim da obrigatoriedade das autoescolas vai reduzir o valor, na verdade não, porque a resolução do CONTRAN que traz toda essa burocratização. Há pouco tempo atrás eles pediram para que se comprassem simuladores de direção veicular, através de resolução. E passando algum tempo, eles foram lá e falaram assim, agora não precisa mais. Então foi um custo de R$50 mil para a autoescola investir nesse equipamento, sendo que depois se tornou descartável. Eles que exigiam 20 aulas obrigatoriamente por parte da resolução 789. E agora eles falam que a habilitação está cara. Então, em vez de todas as exigências que eles fazem, querer deixar de exigir, seria mais fácil eles aos poucos, né, ir fazendo mudanças pontuais, como deixar de ser obrigatório 20 aulas. Mas do jeito que eles querem fazer agora, eles querem acabar com a educação no trânsito no Brasil. E isso vai resultar em mais acidente, vai diminuir a educação, porque o artigo 76 do CTB fala o quê? Que a educação para o trânsito tem que ser promovida na pré-escola, ensino fundamental, ensino médio. E o governo não faz isso. Então, hoje ele terceirizou essa responsabilidade para a autoescola que leva a educação para o trânsito, que ensina teoria e prática. E, na verdade, agora ele quer desobrigar a autoescola, então nem o governo vai oferecer, né, de maneira eficiente, nem a autoescola. Vai ficar sem educação para o trânsito. Você acha que pode ter uma mudança nessa decisão, que o CONTRAN pode rever essa decisão de agora, dessa semana? Há aproximadamente 3 meses, o ministro do Transporte veio a público falando que ia acabar com a obrigatoriedade das autoescolas, só que sem conversar com ninguém. E tomou essa decisão e agora as pessoas estão indo na autoescola falando assim, vim tirar a nova habilitação sem custos, né?
E a escola está falando assim, não mudou, né? Ainda é 20 aulas. Então, foi criada uma comissão de trânsito na Câmara dos Deputados para realmente passar essa resolução para a Câmara para conversar com as autoescolas, porque a autoescola consegue reduzir custo. Só que daí eles fizeram tiveram uma decisão de fazer uma lei voltada para o processo de habilitação sem incluir a autoescola. Então fica difícil, né? A pessoa, da cabeça dela, querer fazer uma mudança, mas sem conversar com os envolvidos no processo. De que forma a autoescola poderia reduzir esse custo, por exemplo? Hoje foi aprovada uma lei que o dinheiro das multas pode ser aplicado no trânsito, até para habilitar pessoas que são vinculadas ao CAD único, né, para fazer habilitação social. Então, se o governo pegar esse valor das multas e dar isenção para as autoescolas, de IPVA na compra de carro zero, de ICMS e IPI, né, na compra de carro zero, e durante esse carro estiver vinculado na autoescola, não precisar pagar IPVA, esse dinheiro sairia, né, dessa lei, onde a autoescola poderia atender a população com um valor mais reduzido e também liberar a habilitação social para essas pessoas. Então, conseguiria, dessa forma, reduzir o valor da habilitação também. Bom, você falou do ministro dos Transportes, que é o Renan Filho. Ele disse que as aulas, por si só, não garantem que a pessoa esteja apta para dirigir com segurança, que o que garante isso é a prova. Você acha que é uma tendência para que essas provas de obtenção de CNH fiquem mais rígidas? Então, na verdade, assim, eu costumo falar que a pessoa que vai fazer o curso teórico, ela aprende de fato a dirigir, porque no curso teórico, principalmente o presencial, a gente consegue conscientizar o aluno e passar normas de circulação e conduta, que está no CTB. Diferença de uma linha seccionada para uma linha contínua, uma linha branca para uma amarela, por que usa uma linha, por que usa duas, quando tem sinalização ok, quando não tem. Quem chega na rotatória, quem tem preferência? No cruzamento, muitas pessoas acham que quem tem preferência quando não há sinalização é quem vem da esquerda, mas na verdade é quem vem da direita. E isso se aprende no curso teórico. E o instrutor prático vai pegar o conhecimento que foi adquirido no curso teórico e vai aplicar ali na prática, passando memória muscular e funcionamento mecânico do veículo. Porque hoje, se você pisa na embreagem antes do freio, você pode causar um acidente, que muita gente faz. Então, na autoescola ensina isso. Se você fica com o pé na embreagem, há um desgaste prematuro do sistema. Então, as aulas são importantes, né, nesse sentido. E o que acontece hoje? O instrutor ele dá 20 aulas, tem alunos que têm facilidade, legal. Poderia fazer menos aula, por exemplo, de moto. Mas tem alunos que fazem 20 aulas e no dia do exame reprovam. Por insegurança, por nervosismo, ali, mesmo tendo feito as aulas. Sem a obrigatoriedade das aulas, o aluno ele vai dar entrada na autoescola, vai fazer 2 aulas apenas e vai para o exame. E não vai conseguir passar no exame. Então, na teoria ficaria mais barato, mas na prática o aluno vai ter que fazer mais aulas, vai ter que pagar reprova, vai ficar mais burocrático. Você acha que uma decisão como essa pode afetar as autoescolas a ponto de elas acabarem, ou você acha que isso pode fomentar uma concorrência? Desde o momento que o ministro falou isso, já reduziu em 80% as matrículas na autoescola, porque as pessoas estão aguardando essa norma. Então, é importante que defina, não vai mudar, ou defina, vai mudar. A partir daí, a autoescola começar a trabalhar com as mudanças. Agora, essa discussão, ele deveria ter uma lei pronta já, ter discutido isso e trazer para a opinião pública e publicar. E não, ele simplesmente trouxe para a opinião pública, jogou, que é a ideia dele. Só que, por enquanto, as pessoas estão indo até a autoescola e não estão querendo fazer matrícula porque ainda continua a resolução antiga. E a resolução nova não tem previsão, de fato, de ser publicada. E, atualmente, as autoescolas têm uma frota mínima, inclusive com veículos adaptados, além de um espaço físico mínimo também, até mesmo para guardar em segurança esses veículos. Com essa mudança, os empresários do ramo podem ser beneficiados por conta dos alunos poderem usar os seus carros particulares nas aulas? Então, hoje, a resolução atual pede 2 carros, 2 motos, 4 instrutores, 2 diretores. Então, essa resolução teria que não só desobrigar a autoescola, mas reduzir as obrigações da autoescola para a autoescola consiga, de fato, reduzir o valor da habilitação. Porque se continuar a mesma exigência para a autoescola, não tem e não vai conseguir reduzir o valor. A dificuldade de você fazer aula no carro do aluno é porque a lei não traz obrigatoriedade do duplo comando. Então, o que acontece? Eu, como instrutor prático... Vamos explicar o que é o duplo comando? Bacana. Duplo comando é um pedal auxiliar que fica do lado do passageiro, aonde você tem embreagem e você tem o freio para poder parar o veículo.
sem precisar gritar com o aluno, sem precisar pôr a mão no aluno, sem precisar ficar nervoso, né? Você utiliza ele sem o aluno perceber no começo das aulas, para que ele consiga pegar confiança. Então esse pedal evita acidente também, quando o aluno perde o controle a gente aperta ali. Hoje, se a resolução fala que vai poder ser no carro da pessoa, a pessoa não vai querer instalar um pedal de R$ 1.500 para fazer o exame, sendo que ela quer a habilitação mais barata. Então, se ela for fazer no carro dela, ela vai ter que ir até uma autoescola ou até um instrutor, porque a lei prevê isso. O processo de habilitação tem que ser feito por instrutor ou por instrutor vinculado à autoescola. O pai não pode dar aula para o seu filho. O ministro ele falou na primeira entrevista dele que queria que o pai desse aula para o filho, depois eu acho que alguém orientou ele e falou, não pode. E ele já recuou em relação a isso, passou a falar bater mais no instrutor. Só que daí o que acontece? O instrutor autônomo, hoje ele tem direitos, né, na autoescola, 13º, férias, tem um salário aqui na região aqui, de São Paulo, R$ 3.200, vale alimentação de R$ 700, e ele trabalhar como autônomo, ele vai perder esses benefícios. Então vai levar para informalidade mesmo. E às vezes, se você não tem gestão, talvez você não vai conseguir precificar o valor da habilitação. Você vai cobrar barato ali, mas depois vai ter que colocar combustível, vai ter que trocar pneu, fazer manutenção do veículo. Então, talvez no começo os instrutores podem comprar mais barato, mas depois que ele vê o custo que é de se manter um veículo, de dar aula, né? Um exemplo, ele vai cobrar pela aula. O dia que ele estiver no exame com o aluno, ele vai entender o quê? Nossa, mas se eu estou no exame aqui eu não estou ganhando, porque eu estou dando... Se o carro quebrou, está no mecânico, ficou uma semana no mecânico, ele não consegue dar aula. Então tudo eles têm que pensar, né? O instrutor vinculado à autoescola não tem essa dor de cabeça, quem tem é o proprietário do CFC. Uhum. Bom, você trouxe o dado aqui no início da nossa entrevista, que já caiu em 80% essa procura nas autoescolas atualmente, porque as pessoas estão justamente aguardando para ver se essa mudança vai ser publicada no Diário Oficial. E eu tenho um outro levantamento aqui, que é do Detran São Paulo, que indica uma queda de aproximadamente 10,5% no interesse dos jovens de tirar CNH hoje. E isso, em algumas regiões, caiu pela metade em cerca de 10 anos, né, se a gente considerar os dados agora e de 10 anos atrás. Então, uma das mudanças, né, que pode vir com essa resolução nova da CONTRAN é a redução dos custos, que pode chegar aí a 80%, de acordo com a previsão do governo federal. Essa redução poderia retomar essa busca, essa procura dos jovens pela CNH? A redução, a fala é bacana, reduzir tudo que... A gente tem que reduzir impostos, tem que reduzir custo em todos os setores, não só na área de trânsito. Mas assim, no primeiro momento vai aumentar a procura, só que quando a pessoa marcar as 2 aulas e fizer 2 aulas, cada aula é 50 minutos, então vai dar 1h40. Ele vai perceber que não vai dar tempo nem de fazer a baliza. E ele vai ter que continuar com as aulas. Você falou na primeira fala aí sobre a autoescola, né? Esse momento é um momento de pagar 13º dos funcionários, pagar férias, e a autoescola não está conseguindo, né, fazer matrícula e, em vez de ajudar o instrutor, está causando mais demissões. Então, essa é uma preocupação também do setor, para que, tipo assim, após essa lei, as autoescolas continuem atendendo, para não fechar as portas. Uhum. E, Rafael, o curso da autoescola deixa de ser obrigatório, mas ele pode ser feito online e gratuitamente e vai ser oferecido pelo Ministério dos Transportes. Mas quem preferir pode continuar frequentando as autoescolas da maneira como a gente conhece até então. De que forma você acha que isso vai impactar os profissionais? Você acredita que vai realmente reduzir essa busca pelas autoescolas? Ou hoje já se acredita realmente nessa segurança, no ensino que é passado por um instrutor? Eu tenho uma experiência semelhante a essa na pandemia. Na pandemia, eu estava dando aula presencial e veio a pandemia e simplesmente fica em casa. Depois de 3 meses, a gente começou a retomar os trabalhos e a gente voltou com online. A gente teve um feedback desses alunos falando, poxa, eu prefiro muito mais a presencial do que a teoria. É lógico, quando a gente fala em reduzir valor, a pessoa vai querer o que é mais barato. Mas pegando esses alunos, né, que iniciaram na presencial e depois foram para online, eles falam, nossa, online perde-se muita qualidade. Uhum. E os instrutores que quiserem atuar como autônomos poderão, mas eles vão precisar ser credenciados pelos Detrans. Você acredita que vai haver essa migração das autoescolas para os instrutores autônomos? Então, o instrutor autônomo vai ter que ser uma empresa, tipo assim, ele vai ter que ter uma rede social, vai ter que divulgar, porque hoje
eu fechar um serviço com uma pessoa, ali ela tem que ter credibilidade. A autoescola já tem um local físico, um local próprio, já tem veículos credenciados, já tem instrutor, onde traz uma segurança jurídica para mim chegar ali e realizar a matrícula com a autoescola. O instrutor, ele vai ter que trabalhar, né, e fazer o nome dele ali. Então, em vez de você ir numa empresa e num profissional autônomo, que é muito mais segurança jurídica você fazer a matrícula numa autoescola, se o valor for o mesmo. E também, de acordo com o anúncio, o primeiro reteste será gratuito em alguns Detrans do país. O reteste é quando a pessoa faz a prova, né, reprova e precisa pagar novamente só para fazer a prova mais uma vez. Qual é a expectativa aqui para São Paulo? Você acredita que esse reteste vai ser gratuito aqui no nosso estado também? Bacana. O teórico é muito simples, né? O reteste, a pessoa reprovou, ela já consegue refazer outra prova. Inclusive, hoje já é possível fazer isso. Não tem reprova por parte da autoescola, só tem a taxinha ali do Detran mesmo, que se der essa isenção, excelente. Mas quando a gente fala em reprova em veículo, o Detran pode isentar a taxa, mas o instrutor prático e autoescola, ela tem um custo com o veículo de combustível, pneu, hora do instrutor, tanto autônomo quanto da autoescola. Então, mesmo o Detran isentando essa taxa, o profissional vai colocar em contrato, olha, seguinte, para mim ficar à sua disposição na sexta-feira de manhã, esperando o Detran chamar para você passar para o exame, isso tem um custo. Então, não vai ser de graça isso, entendeu? O serviço prestado não tem como prestar um serviço de graça, senão ele deixa de ser de qualidade. Rafael, para a gente finalizar, então, a nossa entrevista, quero que você faça aí uma avaliação final, então, dessa decisão. Para você, ela é mais positiva ou mais negativa e de que forma ela impacta, no geral, o trânsito, a segurança no trânsito, a orientação que os motoristas têm para que a gente realmente viva com segurança, né, no dia a dia, porque o trânsito é feito de muitos desafios. Hoje, só quem teve uma pessoa que se envolveu num acidente de trânsito sabe a importância de um trânsito seguro. A dificuldade que nós temos hoje em qualquer setor é que você querer criar uma lei para um deficiente e não incluir o deficiente. É o que está fazendo agora, querer criar uma lei para a autoescola sem incluir a autoescola. Então a autoescola precisa reduzir os custos, a habilitação precisa ficar mais barata, a autoescola quer isso, só que nada sobre nós sem nós. Tipo assim, tem que chamar os responsáveis e conversar, porque a gente não é contra abaixar o valor da habilitação, a gente é a favor que diminua o valor da habilitação. Então é importante sentar e conversar sobre isso e decidir o mais rápido possível. Rafael, quero agradecer então mais uma vez a sua vinda e participação. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Muito obrigado. E eu vou convidar você para continuar aqui com a gente nos nossos estúdios, porque agora eu tenho uma boa notícia para os amantes dos esportes radicais. O Skate Plaza da região central recebeu alguns serviços de revitalização e a repórter Tânia Vinhas foi até lá para conferir as novidades. Pois é, eu também sou muito fã de esporte radical, também sou fã de skate, então é um prazer estar aqui para mostrar para vocês algumas revitalizações do Skate Plaza de Taubaté. Mas quem vai dar os detalhes mesmo é a Mariana Benetton. Ela é certinho seu cargo aqui para não errar, né, Mariana? Ela é coordenadora da área de esportes radicais, então a gente vê que não está 100% revitalizado. Mas o que foi feito e o que vocês ainda pretendem fazer aqui na área? Olá, Tânia, tudo bem? É um prazer te receber aqui. E o Skate Plaza, ele passou por uma pintura, porque já fazia muito tempo que esse espaço não era pintado, então a pintura estava desbotada, estava com marcas do tempo, e a gente fez essa pintura inicial, esse fundo, e a ideia é que novos grafites sejam feitos, né? Houve um post da prefeitura que as pessoas fizeram algumas críticas perguntando sobre o grafite, e elas têm razão, o grafite, ele tem tudo a ver, ele faz parte da cultura do skate, e antes da gente fazer essa pintura, eu já estava entrando em contato com alguns grafiteiros para a gente buscar essa ação. A ação de grafite que tinha sido feita aqui, ela aconteceu, se eu não me engano, foi em 2019, antes da pandemia, né? Ela foi organizada, quem organizou, conduziu a atividade com os outros grafiteiros no dia foi o grafiteiro Chorão, e eu entrei em contato com ele novamente, e ele disse que dessa vez ele não poderia porque está com outros compromissos, mas ele me indicou
um outro grafiteiro, o Pelé, que a gente marcou de conversar para a gente ver o que pode ser feito aqui, né? Existe um evento em que é feito a ação de grafite chamado Sopa de Letras, então a gente quer fazer um evento assim e a gente precisa, então, conversar com a comunidade do grafite, fazer um levantamento do material necessário, das condições necessárias para que esse espaço fique agradável para todo mundo que vem aqui. Eu não sou só, eu estou na coordenação, mas eu também tenho as aulas que eu venho aqui diariamente, então se tem uma pessoa que quer esse ambiente bonito e revitalizado, também sou eu, né? As aulas de skate, elas acontecem aqui de segunda a sexta-feira, então segunda, quarta e sexta, a aula no período da manhã e terça e quinta a aula no período da tarde e noite, pela prefeitura, não tem custo nenhum. A criança, quando ela vem, ela pode pegar os nossos materiais emprestados, tais como skate e equipamentos de proteção, para experimentar a modalidade, aprender as habilidades básicas. Retomando a questão da revitalização aqui, então, foi feita essa pintura, mas a gente sabe da necessidade também de fazer uma pintura no chão para conservar, porque essa pista, se eu não me engano, ela é de 2014. Então, com esse tempo, o chão já está bem desgastado e a pintura é importante para ajudar a conservar. A gente também precisa de bebedouro, de lixeira, e são ações que a gente está buscando. Então, quanto mais gente vier curtir a pista, mais incentivo vai ter aí para a prefeitura ajudar a revitalizar, né? A cuidar do espaço, com certeza. Mais pessoas utilizando o espaço, e esse espaço é um espaço público, é um espaço de todo mundo. Então, aqui é para ser utilizado. Quem quer aprender a andar de skate, como eu disse, né, tem as aulas para crianças e adolescentes. É um espaço muito agradável pela quantidade de árvores que tem aqui. Então, em dias de sol tem bastante sombra e é um espaço que a gente precisa cuidar. E antes da gente começar a gravar, você comentou sobre a importância de furar as bolhas, de conhecer esportes diferentes, pessoas diferentes, né? O skate traz isso, é uma cultura muito diferente de amizade que tem nesse esporte. Uhum. Tem sido mostrado na mídia, por exemplo, né? Existem os grandes campeonatos, mas os skatistas sempre mostram o espírito do skate, o espírito de amizade, o espírito de diversão, de um torcer pelo outro. Então, quando eles estão andando, por exemplo, existe vamos chamar uma brincadeira no skate que se chama Game of Skate. Então, uma pessoa puxa uma manobra, a outra tenta repetir uma manobra. Você torce para a pessoa que está andando com você acertar, porque a gente sabe a dificuldade, o desafio que é cada manobra. E nisso você também vai pensar, poxa, eu vou puxar uma outra manobra para desafiar o meu parceiro. E quando o seu amigo, a sua amiga sabe uma manobra que você não sabe, você fala, poxa, eu quero aprender. E a pessoa sempre vai passando as dicas da posição do pé, do corpo, e isso é muito bacana. A questão da divisão de peças, né? Então, por exemplo, às vezes uma pessoa não vai mais utilizar uma roda, um shape, doa isso para alguém que está precisando. A cultura do skate é uma cultura, assim, de amizade, de estar junto. E o espaço público, ele é importante para que a gente possa viver essas relações. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula aqui, a pista ela não é fechada para as minhas aulas. Eu divido com o público que está andando. Isso tem hora que gera atrito, com certeza, mas as pessoas precisam aprender a dividir. As crianças precisam aprender a respeitar os mais velhos e os mais velhos também precisam entender que aquela criança, respeitar que aquela criança tem o direito de andar e a criança tem o tempinho dela. Então, às vezes precisa parar, deixar passar, porque a criança ali, não só a criança, mas qualquer pessoa que esteja iniciando no começo, ela fica insegura, né? O cair dói. E então
é nisso que a gente vai aprendendo. Como eu já estou aqui há quase 10 anos, muitos dos skatistas mais velhos que vêm aqui foram meus alunos, ou me conhecem, eu já sei o nome, então eu falo, por favor, tem como me ajudar? Eu vou usar esse espaço aqui, será que você pode andar ali só um pouquinho para eu conseguir desenvolver a atividade, daqui a pouco acaba? Ou, às vezes, os skatistas também me ajudam, às vezes a criança fala, eu quero fazer tal manobra, eu não sei todas as manobras, e aí eu peço para alguém dar uma dica, ajudar. Então, existem vários momentos de interação que são muito agradáveis, assim. Como eu disse, a cultura do skate é muito legal. Eu adoro acompanhar, então se você não conhece nada do skate, Super Crown acontece aqui em São Paulo dia 6 e 7 de dezembro. Vai ter os grandes nomes aí na disputa pelo grande troféu, né, do campeonato mundial. Tem brasileiro concorrendo, Raíssa, que vocês já conhecem, Giovanni Viana, tem muita gente legal. Fica essa dica para você conhecer. Ou então, é claro, dar uma passadinha aqui no Skate Plaza e você arriscar. Eu arrisquei, eu acho que eu não levo jeito para isso não. Volto com vocês aí no estúdio. A Tânia se arriscou e arrasou, viu? Localizado na rua Vereador Rafael Braga, número 173, lá no bairro Jardim Santa Clara, o Skate Plaza é realmente uma referência para skatistas e atletas da modalidade aqui no nosso município. E atenção, estudantes, para uma oportunidade. A Câmara de Taubaté abriu o processo seletivo para estágio de alunos dos cursos de jornalismo, design gráfico e produção audiovisual. O período de inscrição vai até o dia 15 de dezembro. O processo, que é realizado pelo Centro de Integração Empresa-Escola, que é o CIEE, tem 2 fases. A primeira delas conta com uma prova objetiva e a segunda é de entrevista e redação. A lista de classificação definitiva dos candidatos que realizarem a prova objetiva será publicada no dia 16 de janeiro, quando começa a convocação para as fases de entrevista e redação. São oferecidos uma bolsa auxílio de R$ 1.518 e auxílio transporte de R$ 269. A carga horária do estágio é de 20 horas semanais. E podem se inscrever alunos a partir do 2º semestre de graduação. São oferecidas 4 vagas imediatas, mais o cadastro reserva. Todas as demais regras, inclusive a reserva de vagas para pessoas com deficiência, devem ser consultadas no edital antes da inscrição do candidato. O QR Code que aparece aqui na tela para você redireciona você para o site da inscrição e também onde tem todas as informações importantes. O link também fica disponível no nosso site. É só você entrar no câmarataubaté.sp.gov.br e você vai achar no banner na página inicial. É só clicar ali e depois você vai ser redirecionado para o site do CIEE. Então, fica aqui o nosso convite para essa oportunidade. A gente espera você para fazer parte aqui da nossa equipe. E nessa semana, os vereadores ouviram os representantes da Estapar, que é a empresa que administra o sistema de Zona Azul aqui em Taubaté. Quem traz os detalhes para nós é o meu colega, apresentador Miguel Cater. Nós estamos aqui no plenário de Alreguizar e ao lado do vereador Moisés Pirulito, do PL, onde acontece uma reunião com representantes da Estapar. É isso, vereador? Vem representantes da Estapar que cuida da Zona Azul da cidade de Taubaté, perfeito? Bom, primeiramente não é uma reunião, é uma convocação. E convocação é diferente de convite. Convite, vem os convidados se quiserem, né? Convocação não, eles são obrigados a vir e prestar esclarecimento e responder os questionamentos dos vereadores. É bem diferente o nível da situação de convocação e convite. E hoje eles estão atendendo uma convocação porque não atenderam um convite que o do vereador Gessé fez anteriormente, eles não vieram na audiência. Por isso agora está sendo uma convocação para prestar esclarecimento para os vereadores e para a população. Vereador, o requerimento foi apresentado pelo senhor, mas foi unânime a aprovação desse requerimento convocando os representantes. Confere? Foi interessante porque foi assinado pelos 19 vereadores e aprovado pelos 19 vereadores, ou seja, foi unânime, tanto na convocação quanto na votação da aprovação desse documento.
Isso se encaminhou para uma CPI também. Já está instaurada a CPI ou não? Sim, já foi instaurada com assinatura de 8 vereadores. Lembrando que com 7 assinaturas já é instaurada automaticamente uma CPI. Essa CPI da Estapar teve 8 assinaturas. E o presidente dela vai ser o vereador Alberto Barreto, que nesse momento está afastado por convalescência médica, e eu provavelmente serei o relator dessa CPI. Só que nós temos 180 dias para concluir essa CPI, por isso nós vamos ter que correr contra o tempo aí, mas já virou uma CPI. Já tem os membros definidos, então, vereador Alberto, o senhor provavelmente relator, já tem outros membros? Sim, são formados por 8 vereadores, eu não sei te dizer agora quais são esses 8 vereadores precisamente, mas nós vamos convocar uma reunião aí, e também em concordância com o vereador Alberto Barreto, pela questão do prazo, para a gente dar os direcionamentos daqui para frente. Vereador, o objeto dessa CPI, especificamente para quem está nos assistindo? As notificações que viram multas para o pagador de imposto e para os munícipes, e também o questionamento principal é sobre aquele veículo com as câmeras que vai sair notificando todo mundo e aquilo lá vira multa. Vereador, tem uma data específica para já começar as atividades da própria CPI, da comissão processante? Sim, o que eu posso te adiantar aqui, Miguel, é o seguinte: nós temos que conversar com o vereador Alberto Barreto, que nesse momento está afastado, que ele é o presidente, e dependendo do andamento daqui da Câmara, eu não sei o que a mesa diretora vai fazer, se vai afastar ele um pouco por convalescência médica, ou se ele vai vir, a gente tem que definir isso ainda, tá? Para depois dar os próximos passos aí e a gente ter respostas concretas. Só arrumando, não é comissão processante, é comissão parlamentar de inquérito. Agora me diga uma coisa, vereador, são 180 dias o prazo até para uma nova renovação, mas o senhor espera concluir isso quando? Então, primeiro nós temos que começar, né, dar o início, daí temos que terminar em 180 dias. Porém, esse prazo pode ser prorrogado desde que a CPI, a comissão inteira, de forma unânime, aí, aprove a revogação por mais... a prorrogação por mais 180 dias para conclusão, porque é muito trabalho, gente, vocês não têm noção. Previsão de convocar também servidores da Prefeitura? Sim, com certeza, uma CPI completa, né? A Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente tem que ouvir todas as partes, dentro da Prefeitura, dos departamentos da Prefeitura, dentro das mobilidade urbana, né? Desde o chamamento até o final, até a execução do contrato. Bom trabalho, vereador. Obrigado, Miguel, um abraço para todos vocês. De volta ao estúdio. Obrigada, Miguel, pelas informações, ao vereador Moisés Pirulito também pela entrevista. O FUSTA, que é o Fundo Social de Solidariedade aqui de Taubaté, iniciou uma nova campanha de arrecadação de roupas com foco especial em peças masculinas. A repórter Tânia Vinhas traz mais informações sobre esse assunto e a gente confere aqui na tela. Exatamente, vim para o FUSTA conversar com a Mel Pradier, gestora aqui do fundo, para tirar essa dúvida, Mel. Por que a gente recebe tanta doação de roupa feminina, de roupa de criança, mas roupa masculina é difícil de achar? É verdade, a gente tem algumas dificuldades em relação a isso. Nós acreditamos que já seja cultural, né? Os homens acabam comprando menos roupas, utilizando por mais tempo, e na hora de desfazer dessa roupa, ela já não está em tantas condições. Mulheres também compram mais, tem essa questão da moda, né? Então, um pedido que a gente tem feito aí é para que os homens desapeguem, né, das suas roupas que não estão mais utilizando, renovem seus guarda-roupas, e as esposas também que conseguirem aí tirar algumas peças do guarda-roupa dos maridos, que façam isso para ajudar o Fundo Social, pois a nossa demanda está muito grande em relação a esses pedidos. A gente percebeu que um caso que a gente observa é que as roupas muitas vezes vão para as pessoas em situação de rua, e infelizmente o número de homens é maior, então eles realmente estão precisando e tem roupa parada em casa. Exatamente, nós também distribuímos aos abrigos, os abrigos estão solicitando, né? Nós temos aqui os pontos de referência que atendem moradores em situação de rua, então realmente nós precisamos também de calçados e pedimos que sejam em bom estado também. E muitas pessoas no nosso armário solidário, que nós fazemos itinerante, os homens precisam, às vezes eles querem ir a um culto religioso, ou querem procurar um emprego, precisam de um calçado, precisam de uma calça, precisam de uma camisa. Então, os homens aí que estiverem ouvindo e quiserem contribuir com essa ação, nós agradecemos muito e reforçamos que seja em bom estado, né, que já estejam as roupas lavadas, porque a nossa triagem aqui é muito grande, como todos podem ver, e a gente tem aí uma mão de obra que não
muitas vezes não consegue se adequar ao volume de recebimentos. E, às vezes a pessoa pode observar aqui nas imagens e falar, já tem muita coisa, não preciso doar que tá sobrando. Não é bem assim, né? Não é bem assim, porque as pessoas precisam ver a questão de que nós trabalhamos com volume cidade, né? E não é um volume pequeno. Então, nós estamos atendendo ao município de Taubaté. São praticamente aí mais de 200 mil habitantes. Então, obviamente, nem todos necessitam da nossa ajuda e ficamos muito felizes com isso, mas o volume mesmo assim ainda é alto. Então, a gente realmente precisa dessa ajuda e o volume parece ser grande, mas ele é pequeno proporcional ao tamanho da nossa cidade e da ajuda necessária. Fora os que tem que, infelizmente, ser descartado que não está na condição correta, né? Temos aqui, como vocês puderam observar, moletom, camiseta, tem até boné, tem sapato social, tem tênis, não tem nada que vocês não aceitem, né, Mel? Tudo é aceito, estando em bom estado, e então fica essa dica. Tem tamanho que está precisando mais? Os tamanhos que nós mais precisamos e que são muito solicitados são os maiores, G e GG masculinos. É mais difícil a gente encontrar nos tamanhos maiores. Nós só não recebemos roupas íntimas usadas, aí nós recebemos novas também. E quem tiver aí o tamanho GG, a gente está aceitando muito e aceitamos tudo. Aqui nada é desperdiçado. Com certeza. Obrigada, Mel. Então, fica a dica, você que é homem, dá uma limpeza no armário. Você que é mulher, dá uma prensa aí no marido, no pai, no irmão, no namorado. Todo mundo conhece aquela pessoa que deixa a roupa virar pano de chão. Aí não tem como, vamos ajudar o próximo, né? Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso mesmo, Tânia. Ajudar faz bem para a alma também, né? Então, relembrando, a sede do FUSTA fica localizada na Estrada do Pinhão, número 243, no bairro Vila Santa Fé. E o horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até às 5 horas da tarde. O prefeito de Taubaté, Sérgio Vitor, enviou na terça-feira, dia 2 de dezembro, um projeto de lei à Câmara Municipal pedindo autorização para conceder 6 parques municipais para iniciativa privada. Nesse projeto, o prefeito justifica a medida alegando que o município não tem capacidade de investimento, de modo que a concessão por meio de licitação mostra-se a ferramenta segura para garantir melhorias em uns e as primeiras instalações em outros. Ao todo, foram listados nessa proposta 5 parques e o horto. O projeto prevê que o edital de licitação deverá especificar obras e serviços a serem realizados pelas concessionárias, assim como o que poderá ser usado na concessão. Também devem ser realizadas audiências públicas sobre esse assunto. E ainda na terça-feira foi realizada a sessão ordinária aqui na Câmara de Taubaté. Os vereadores analisaram 12 projetos e o resumo da sessão a gente confere com o repórter Lincoln Santiago. A pauta começou com 8 itens e 4 propostas foram incluídas na ordem do dia. O único item que teve a votação adiada foi o Plano Plurianual de 2026 a 2029, como vamos ver agora no resumo. Foi aprovado em primeira votação o projeto do vereador João Henrique Dentinho, que institui o programa Vale Livro. Esta medida visa incentivar o hábito da leitura entre os alunos da Rede Municipal de Ensino de Taubaté, incluindo os matriculados na Educação de Jovens e Adultos, a EJA. O projeto depende de segunda votação semana que vem. Foi aprovado em primeira votação o projeto do vereador Rodson Lima Bob, que inclui no calendário oficial de eventos a Festa do Milho, realizada pela ONG Prosperar e comemorada anualmente no mês de junho. O projeto volta à pauta semana que vem para a segunda votação. Foi aprovado em primeira votação o projeto do vereador Richardson da Padaria, que institui o Dia do Síndico, a ser comemorado no dia 30 de novembro. A proposta depende de segunda votação. 4 projetos apresentados pelo vereador Nicola Neto dão nome a ruas no loteamento Campo de Fiore. O item 4 denomina a Rua 2 como Luiz Antônio Presoto, que foi um morador do bairro Rio das Antas. A Rua 5 deverá receber o nome de Tiago das Neves Gobo, conhecido como DJ Tiago Gobo. A Rua 7 se chamará Júlio César Graner Vespoli, jovem que sonhava ser veterinário, mas veio a falecer precocemente, aos 18 anos. Por último, a Avenida 2 será batizada com o nome de Regis de Ângeles Freitas.
Esses 4 projetos de denominação de ruas voltam à pauta semana que vem para votação em segundo turno. A apresentação de emendas parlamentares adiou a votação do projeto do prefeito Sérgio Vitor, que estabelece o plano plurianual para o período de 2026 a 2029. O PPA, como é chamado, é um planejamento estratégico da administração pública para o período de 4 anos. Foi aprovado em primeira votação o projeto do vereador Nicola Neto, que dá o nome de Benedito Rosa à Rua 1 do loteamento Campo de Fiore. Assim como as demais denominações, este projeto depende de segunda votação na próxima sessão ordinária. Foi aprovado em primeira votação o projeto da vereadora Thalita, que institui no calendário de eventos a campanha Maio Vermelho, voltada à conscientização sobre os acidentes vasculares cerebrais, por meio de palestras, treinamentos, eventos, inserções publicitárias e conteúdo midiático. O projeto volta à pauta semana que vem. Foi aprovado em primeira votação o projeto do vereador João Henrique Dentinho, que inclui no calendário de eventos a festa de São João Bosco, realizada pela paróquia São João, no Jardim Bela Vista, em janeiro. É necessária a aprovação em segundo turno na próxima sessão. Foi aprovado em votação única o projeto do vereador Richardson da Padaria, que cria a solenidade em comemoração do 20º aniversário do prédio do Poder Legislativo de Taubaté. O evento será realizado em 15 de dezembro. Terminada a votação dos projetos, teve início a palavra dos vereadores e 5 parlamentares usaram a tribuna para discutir assuntos de interesse geral, finalizando assim a sessão ordinária. Volto com vocês no estúdio. Obrigada, Lincoln, pelas informações. E os projetos votados nessa semana são destaque na página da Câmara. Então, se você quiser mais detalhes sobre alguma dessas propostas, basta acessar a notícia e lá tem o link para o projeto de lei completo. O time de handebol feminino aqui de Taubaté conquistou o título da Copa São Paulo de Handebol Cadete Feminino. O repórter Lucas Levin traz as informações e a gente confere juntos aqui no telão. E o torneio reuniu equipes do Sub-16 de várias regiões do estado. E Taubaté foi campeão invicto, sem perder nenhuma partida. Para contar um pouco dessa conquista, a gente está com a atleta Nicole Ribas. Tudo bem, Nicole? Conta pra gente, assim, qual foi a sensação de conquistar essa Copa São Paulo de maneira invicta? Bom, foi muito emocionante, né? Porque é um desafio grande você se manter focado, você ter essa atenção todos os dias para você poder conseguir ganhar os jogos, porque é difícil, né? Você tá jogando todo dia, você fica meio exausto, mas foi muito emocionante, foi muito importante também. E a final foi contra o São José e foi o placar mais apertado que vocês tiveram nesse campeonato. Como que foi a partida? A partida foi bem apertada mesmo, principalmente pela rivalidade que Taubaté tem com o São José, né, que a gente entrou esse ano para conseguir ganhar delas. Foi uma partida de reviravoltas, né, porque elas viraram a gente no jogo, a gente conseguiu recuperar e depois a gente continuou firme para a gente não perder a linha do jogo, para a gente continuar focada, porque era aquilo o nosso objetivo. A gente estava lá, a gente estava para ganhar, então foi isso que a gente fez. E o resultado de vocês tem uma ligação direta com o incentivo ao esporte, principalmente do FADAT. Por que é importante incentivar o esporte, principalmente nessas categorias de base? Eu acho que também pela saúde, né? Porque o esporte ele preza muito pela saúde. Bom, pelas amizades também que a gente constrói aqui, né? E para você poder se revelar um pouco, né? Porque com essas oportunidades que eles estão nos dando, a gente consegue, criar atletas novos e também ter novas conexões aqui, né? E conseguir ficar um pouco mais feliz, se distrair um pouco. E agora a gente chegando no final do ano, é descanso, e já começando o ano que vem, já tem planos? Quais são os planos para 2026? Ano que vem a gente segue focado. Como a gente ganhou na Copa São Paulo agora, a gente já está classificado para o ano que vem. Então a gente vai treinar com o objetivo também de ser campeão novamente em 2026 e também de ganhar o Paulista ano que vem na Série Ouro de preferência, porque esse ano a gente não conseguiu por alguns pontos, mas ano que vem esse é o objetivo. Vai dar certo. Obrigado pela participação e que 2026 seja um ano ainda mais vitorioso. Retorno ao estúdio.
Parabéns à equipe, então, e incentivar o esporte possibilita a participação das equipes em competições oficiais, além de fomentar a preparação técnica e a continuidade dos projetos de base, contribuindo para a revelação de novos talentos. O Ministério da Fazenda anunciou nesta quarta-feira, dia 3 de dezembro, uma ferramenta para que as pessoas possam se auto-excluir dos sites de apostas online e, com isso, não mais receber publicidade das casas. Esse serviço estará disponível ao público a partir do dia 10 de dezembro. A autoexclusão poderá ser feita por até 12 meses ou por um período indeterminado, no qual o apostador deixará seu CPF indisponível para novos cadastros e recebimento de publicidades. Após efetuar esse procedimento, as pessoas recebem um documento confirmando essa opção. De acordo com o Ministério da Fazenda, essa ferramenta é fruto de debate realizado em um grupo de trabalho com o Ministério da Saúde, visando planejar ações de prevenção, redução de danos e assistência a pessoas e grupos sociais em situação de comportamento de jogo problemático. E Taubaté foi selecionada para participar do projeto Adaptação, que é uma iniciativa do governo federal que busca apoiar cidades brasileiras a planejarem seus territórios para adaptação às mudanças climáticas. A repórter Tânia Vinhas conversou sobre esse assunto com a secretária de Planejamento Urbano, Marcela Franco, e a gente confere esse bate-papo agora. Pois é difícil negar as mudanças climáticas, né? Até nas últimas semanas deu para ver que tinha dias muito quentes, dias frios de usar até casaco. É difícil se adaptar. Mas esse projeto tenta, pelo menos, dar uma ajudada a entender como as cidades vão trabalhar essas mudanças climáticas. Então, a Marcela Franco, a secretária, vai contar um pouco para a gente sobre esse projeto do governo federal e como ele vai ajudar Taubaté. Tudo bem, secretária? Tudo bem. Como você mesmo falou, as mudanças climáticas fazem parte, né, no nosso dia a dia, e Taubaté foi muito feliz em ser uma das cidades, uma das 50 cidades selecionadas, né, classificadas no Brasil para esse importante programa do governo federal junto ao Ministério das Cidades. E como ele vai funcionar de fato? Porque uma coisa é falar, não, vai participar de um programa, a gente quer saber exatamente como o governo federal vai ajudar Taubaté. Taubaté conseguiu preencher os pré-requisitos, né, necessários, eram cinco perguntas técnicas, onde nós atingimos nota máxima. Também tivemos o fator desempate, que é a presença de uma mulher à frente da Secretaria de Planejamento Urbano. Isso também foi um fator determinante, onde nós, Taubaté, estamos mais com 12 cidades da região sudeste a fazer parte desse programa de capacitação. E é isso, são cursos, são capacitações diante de uma equipe multidisciplinar já selecionada internamente pela Prefeitura. Estaremos em contato com pessoas do Brasil todo em busca dessa união do planejamento urbano com as mudanças climáticas. Então, é realmente um trabalho coletivo. Uma cidade vai ajudar a outra, onde uma entende mais vai ajudar, a outra responde com outro entendimento. Exatamente. Cada cidade com a sua característica e vocação, onde nós vamos poder entender o que há em comum e quais são os diferenciais que, às vezes, também podem ser adaptados aqui na nossa cidade. E isso que é importante para Taubaté, que nos colocamos num patamar de visibilidade para a captação de recursos e investimento nessas melhorias para a cidade. A gente viu que são 3 pontos principais, né, que Taubaté se candidatou, que é parcelamento de solo, estudo de impacto de vizinhança e projeto específico de expansão urbana. Como vocês chegaram nesses 3 temas? Esses temas já são temas que já estão sendo trabalhados aqui por nós, porém, esse upgrade, né, essa lapidação se faz necessária. Então, nós nos inscrevemos nesses 3 requisitos e fomos contemplados. O que é importante também, num desses 3, eu gostaria de destacar, é da expansão urbana. No Plano Diretor de 2017, foi determinado essa expansão, porém, ainda falta muito para evoluir diante de um bom planejamento urbano, de forma consciente e responsável. E que o taubatiano pode fazer também para ajudar a cidade nessas mudanças climáticas? O taubatiano está passando por uma transformação, né, assim como a cidade, e eu creio muito que, a partir, né, dos próximos anos, todos os taubatianos vão se ver o reflexo de um trabalho que está sendo muito bem feito. Chegamos ao fim de 2025, praticamente, com muitos produtos, com muitos frutos a serem colhidos, e certamente a gente vai ter uma cidade muito mais agradável e que se torne referência em qualidade de vida.
Tá joia, obrigada, secretária. Então é isso, vamos torcer para que as mudanças climáticas sejam menos traumáticas do que a gente espera, mas que a gente também saiba lidar com o que vai acontecer. Volto com vocês aí no estúdio. Ao todo, 50 propostas de municípios ou consórcios foram selecionadas de um total de 117 inscritas de todas as regiões do país. A proposta técnica apresentada por Taubaté recebeu a nota máxima de 5 pontos. O consumo de alimentos ultraprocessados já representa quase 1/4 da alimentação dos brasileiros. A participação de ultraprocessados mais do que dobrou desde os anos 1980, passando de 10% para 23%. O alerta vem de uma série de artigos publicados por pesquisadores da Universidade de São Paulo, que é a USP. E esse não é um fenômeno isolado aqui no Brasil, viu? Dados de 93 países mostram que o consumo de ultraprocessados aumentou ao longo dos anos em todos os países. A única exceção é o Reino Unido, que se manteve estável em 50%. De acordo com os pesquisadores, isso reproduz um padrão. Os ultraprocessados começaram a ser consumidos por pessoas de maior renda, mas depois se espalharam entre outros públicos. Os pesquisadores explicam que esse comportamento é influenciado pela renda, mas também por questões culturais. As evidências científicas produzidas ao longo desse tempo apontam que dietas ricas em ultraprocessados estão associadas à ingestão excessiva de calorias, pior qualidade nutricional e maior exposição a aditivos e substâncias químicas nocivas. E agora nós seguimos com a previsão do tempo. Vamos lá então para as informações da previsão do tempo. Para esse final de semana nós teremos temperaturas bastante elevadas e predomínio de sol. A previsão do tempo para sábado é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As informações aparecem na tela para você acompanhar comigo. As temperaturas variam entre 17 e 30 graus, sem possibilidade de chuva. A sensação térmica pode ser ainda maior e chegar aos 32 graus, principalmente no período da tarde, entre meio-dia e 3 horas. Os ventos chegam a 32 km por hora no final da tarde, por volta das 6 horas. A umidade do ar cai novamente, fica na casa dos 52%, o que é abaixo daquele limite mínimo recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 60%. Agora a gente passa para a previsão do tempo de domingo, que é de sol também, com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A única diferença para sábado é que à noite nós podemos ter pancadas de chuva. As temperaturas no domingo variam entre 18 e 30 graus também, bastante calor, principalmente ali por volta do meio-dia, e há 53% de possibilidade de chuva. A umidade do ar se mantém baixa em 52%. Já os ventos aumentam um pouco, chegam a 38 km por hora no período da tarde, por volta das 6 horas. Com essa queda na umidade do ar, a gente precisa reforçar os cuidados com a nossa saúde. Portanto, mantenha uma boa hidratação, consuma bastante água, uma alimentação saudável também. Não se exponha ao sol sem proteção solar e evite atividades físicas em lugares abertos, nos horários mais quentes do dia, geralmente entre meio-dia e 3 horas da tarde, quando os raios UV estão mais fortes também. Essa é a previsão do tempo para este sábado e domingo, dias 6 e 7 de dezembro de 2025. A cidade de Taubaté é finalista na categoria Turismo Rural do Top Destinos Turísticos, que é uma iniciativa que reconhece cidades que se destacam pela qualidade, diversidade e desenvolvimento de suas atividades turísticas. O repórter Lucas Levin tem mais informações sobre esse assunto.
A iniciativa reconhece as cidades que se destacam pela qualidade e desenvolvimento das atividades turísticas. E para falar da participação de Taubaté, a gente conversa com a dona Regina Midori, que é diretora de turismo. Tudo bem, dona Regina? Tudo bem, Lucas. Qual é o diferencial do turismo rural de Taubaté? Bem, Taubaté ela tem um diferencial no turismo rural muito em função da própria tradição, que é muito forte em Taubaté, né? Muitas famílias reconhecem isso, a própria comunidade reconhece isso. E existe um trabalho já bastante relevante, há pelo menos 15 anos, que partiu da própria comunidade, que muitos conhecem o projeto Sertões de Taubaté. Ele é reconhecido já por várias edições do Top Destinos e, mais uma vez, a cidade foi reconhecida por esta iniciativa. E é uma iniciativa em que o mais importante é o fato de ter nascido a partir, inclusive, de um servidor, da própria experiência que ele teve na roça, pelo fato dele vir da roça, servir a comunidade da roça como motorista da Secretaria de Saúde, e ele, com todo o conhecimento e conversa que ele vinha tendo com a comunidade, ele estudou, ele se formou e ele se tornou um receptivo turístico. E assim, ele fez um trabalho extremamente dedicado, de estudo, de empatia e de querer replicar essa tradição que tem a cidade. E isso, a gente tem esse resultado nos últimos anos, né? Então, eu acho que Taubaté foi privilegiada, a gente tem o privilégio de ter pessoas com bastante empatia e também com visão de oportunidade, né? de empreendedorismo, e isso faz com que a cidade se qualifique. A gente tem um excelente produto turístico, com serviços turísticos também, onde tem relacionado várias propriedades rurais, que ainda que elas estejam fechadas para uma visitação, ela possui história. E a história em si, ela é um produto turístico. Então, isso quantifica a cidade em termos de produtos e serviços. E também a chamada cultura caipira, né? A gente, em tempos de metrópole, né, e de cidades cada vez mais urbanizadas, essa cultura caipira pode ser um diferencial também. Sim. O bacana da cultura caipira, ela tem uma característica que são as rotinas do dia a dia, né, das propriedades rurais, das pessoas que nasceram, que moram, que trabalham na roça, e esse dia a dia dele, que essa cultura caipira, ele também acaba se tornando mais um atrativo, mais um produto cultural, mais uma história a ser contada, e que a gente chama aí de cultura caipira mesmo. E a cidade de Taubaté também participou com outras propostas, outros projetos. Quais foram? Isso, as outras duas categorias que a gente se inscreveu foi a cultural e a histórica, pela própria vocação da cidade, né? Essa vocação ela é ratificada dentro do plano diretor de turismo, e nós fomos também top classificados, mas top finalistas mesmo foi no rural. Existe um critério de pontuação, que tem o júri popular e o júri técnico, e eles fazem um cálculo de acordo com o número de votos e o tamanho da população da cidade. Então, o turismo rural lá foi top finalistas nessa premiação. E de que maneira a participação nessa premiação colabora para o turismo aqui em Taubaté? Tá. As cidades top finalistas, elas vão participar do dia da premiação, no dia 16 de janeiro, em Itapecerica da Serra, num grande evento em que estarão reunidas todas as cidades, e é uma oportunidade de Taubaté promover a cidade num encontro desse, né? Então, a gente vai estar levando todas as informações dos atrativos, pontos turísticos, produtos e serviços turísticos da cidade. Muito obrigado pelas informações e volto ao estúdio. Além do turismo rural, o município também concorreu nas categorias turismo cultural e turismo gastronômico. A escolha das categorias ocorreu com base nas diretrizes do Plano Diretor de Turismo, que identifica potencialidades e orientações estratégicas para o desenvolvimento do setor. E já que nós estamos falando de cultura, agora nós vamos para a nossa agenda cultural, trazendo dicas de entretenimento para você e também para a sua família. O Centro Cultural Toninho Mendes recebe a exposição Fragmentos, um convite para olhar.
É a primeira mostra individual do artista Leandro de Andrade. A repórter Tânia Vinhas foi até lá para conversar com o artista e a gente confere agora. É isso mesmo, a gente veio conferir essa exposição do Leandro, que a gente já até bateu muito papo aqui antes de começar a gravar, mas eu já quero começar com a pergunta que são 4 pontos, né? São 4 pilares aí na sua exposição, então eu quero perguntar para você, Leandro, de onde veio essa inspiração e por que esses 4 pontos? Para ser bastante sincero, quando eu comecei a pintar os quadros, eu não tinha uma ideia de fazer uma exposição, nem de construir uma narrativa, né? Isso começou a se construir com a Michele, como ela entrou para esse projeto como curadora, e como você vai abrir uma exposição, você precisa contar uma história, criar uma narrativa, né? O que você quer falar com as pessoas? E aí foi ao longo do ano que nós conversamos e debatemos muito do que nós gostaríamos de contar, né? E chegamos à conclusão que seria interessante mostrar um pouco da jornada do artista, que é minha e de muitos outros, eu acho, né? Mostrar algumas referências que foram importantes para mim. Então, começamos contando a minha jornada, trazendo algumas referências com o núcleo da memória, como Hayao Miyazaki. Tem outras pessoas que foram muito importantes também, com Ailton Krenak, que é uma referência, e a partir dele nós criamos um núcleo para falar sobre a natureza, sobre a ecologia, para trazer um olhar para aquilo que passa despercebido no nosso dia a dia, né? E eu acho que o núcleo mais importante dessa exposição que é o núcleo da ausência, né? Onde a gente retrata algumas cenas que se perderam ou que estão apagadas, né? Então, eu acho que... E é um começo de uma pesquisa, né? Eu espero dar continuidade a esse projeto, aprofundar o estudo de alguns núcleos e trazer uma exposição no futuro um pouco mais completa. A gente percebe que a natureza é um tema muito grande nas suas obras, e você também falou que alguns artistas te inspiram, então é a conexão do estilo do artista com a natureza realmente que faz você imaginar esses quadros bonitos. Olha, eu tenho uma influência muito grande do Hayao Miyazaki e do Estúdio Ghibli de forma geral, né? Porque ele traz uma nova forma de enxergar a natureza, né? Nos seus filmes, até os objetos do cotidiano, eles são protagonistas, né? Você tem lá uma poeira que se transforma num objeto mágico, né? Então, eu acho que eu sou bastante influenciado por isso. E também pelo Ailton Krenak, de uma forma de olhar para a natureza não como um cenário, né? Mas como um parente ou como algo que faz parte de nós, né? Então, é isso que eu busco trazer, né? Não sei se eu consegui. Conseguiu. E quais são as suas técnicas utilizadas aí para quem também pensa, se arrisca um pouquinho na pintura, para ver como você trabalha realmente no sentido de tintas, de desenho? Eu comecei estudando a óleo em 2016, lá no estúdio Acrópolis, né? E a gente acaba conhecendo um pouco de tudo, né? De desenho com lápis, grafite, pintura com óleo, com guache, aquarela. Eu achei que o guache era foi um bom meio de mostrar aquilo que eu queria, sabe? É uma técnica, não é muito complexa, assim, de preparação de material, né? Ela é rápida, e eu acho que eu conseguiria trazer essa atmosfera meio que mágica, assim, né? Não são cores realistas, né? Mas traz essa pegada, assim, mais mística, né? Mágica, né? Que eu queria retratar. Então, eu escolhi o guache para essa mostra, mas poderia ser outras, né? Obrigada. A gente mostra para vocês um pouquinho, mas vale a pena vir aqui conferir de perto as obras do Leandro. É a primeira mostra dele sozinho, que venham outras mais. E, por que não? Pode ser a sua primeira visita aqui no Centro Cultural, ou se não for a primeira, que seja mais uma de várias. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pela dica, Tânia. Essa exposição é gratuita, acontece de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 4h30 da tarde, lá no Centro Cultural, que fica na Praça Coronel Vitoriano, no centro de Taubaté. A mostra fica aberta até o dia 8 de dezembro. E nesse domingo, dia 7, a Universidade de Taubaté realiza a terceira corrida Unital 7K
e a segunda edição da Caminhada Unital. Olha que gracinha esse pet. É uma atividade para a família toda, é claro. O evento vai ser realizado nos SEDES a partir das 7 horas da manhã. E além do percurso, a programação vai contar com diversas ações gratuitas voltadas ao bem-estar dos animais e também dos seus tutores, como a microchipagem dos pets, feira de adoção com filhotes, aferição de pressão e teste de glicemia pet, pintura facial para as crianças e muito mais. E a exposição de arte solidária Natal Pet chegou à sua 5ª edição. O evento traz artes e peças de artesanato que poderão ser trocadas por doação de ração para cães e gatos. A repórter Tânia Vinhas conversou com a idealizadora do projeto. A gente confere agora. É isso mesmo, eu estou aqui em primeiro lugar com a Alice, que ela está pedindo para você participar dessa ação solidária. Por favor, me dê uma ração. E com a nossa querida Anitta Seixas, que é artista plástica, que idealizou este evento, é o 5º evento, né? E tem muita obra de arte aqui esperando pela sua... para você pensar no seu coração, doar um pouquinho de alimento para os cachorrinhos e gatinhos que estão precisando de ajuda. Eu vou deixar ela contar para vocês um pouco da história, né? Anitta, como você criou esse evento e como está sendo este ano, se acabou de começar, né? Se já está com bastante interesse. Então, essa é a 5ª edição, né? Cada ano a gente vai mudando um pouquinho, vai melhorando, se adaptando às situações. E a cada ano vai aumentando a quantidade de doação de obras, a quantidade de doação de ração. E nesse 5º ano, a expectativa é que seja melhor do que o ano passado, né? E temos mais obras de todo o país, tem artes, tem artesanatos, né? Doados com muito carinho pelos artistas, muita gente mandou pelos correios, né, para fazer parte dessa ação, e tem coisa muito linda esperando o pessoal aqui de Taubaté e região vir trocar, doar a ração e levar a sua obra para casa, né? No caso, esse ano a gente negociou de reservar as obras com o pessoal da Cobase, né? Como eu trabalho durante a semana, não posso ficar aqui, então nos finais de semana eu estou presente, eu e o pessoal da exposição, e durante a semana a pessoa vem, dá uma olhadinha na etiqueta, vê a quantidade de latinha, de sachê que é necessário para levar a obra, reserva, leva um comprovante e no final de semana vem retirar com a gente. Então acaba melhorando a logística e a intenção é que isso seja para melhorar e aumentar o número de doações. Isso é muito importante, né, Anitta? Que as obras estão aqui também para serem admiradas. Então não é só chegar, eu quero essa e levei. Vocês deixam elas aqui por uns dias, né? Só no final de semana que as pessoas vão poder retirar para todo mundo realmente admirar as obras, né? Exatamente, então, porque é uma exposição mesmo, né? Não é uma feira de troca. Então a gente está aumentando o acesso da arte, né? A arte das pessoas, uma pessoa que viria aqui na Cobase para fazer uma compra de planta ou de coisas para animais, vai vir aqui encontrar uma exposição linda com artes de alto nível mesmo, vai poder apreciar, ver e se quiser adquirir, vai adquirir no final de semana. Então é uma forma da gente manter a arte visível para todo mundo que vem aqui e para também divulgar o trabalho dos artistas solidários que doaram, né? Tem as informações do contato nas etiquetas, tem o perfil no Instagram aqui para as pessoas se informarem melhor. Então por isso que é importante a gente deixar aqui um tempo e depois vir retirar. Então, aqui está de segunda a sexta, só para exposição e reserva. Sábado e domingo, pode vir retirar, trazer a doação e retirar a sobra. E domingo eu fiquei sabendo que também vai ter uma festinha, né? Então não é só para participar da exposição, vai poder aí comer um brigadeiro, pegar uma raçãozinha para o seu cachorro, que tem a festa de aniversário do Billy, né? Exatamente, o Billy é um cachorrinho de uma das nossas parceiras aqui da exposição. Desde o primeiro ano a Glaucia está ajudando com força, com bastante empenho na exposição. E agora, na 5ª edição, ela vai aproveitar e fazer uma festança para o Billy, uma festinha de aniversário, direito a comes e bebes caninos e humanos, né? Então está todo mundo convidado a participar da festinha e vir aqui também prestigiar a nossa exposição. E outro ponto importante é que Dezembro Verde, né, é uma data aí comemorativa, uma campanha para combater a exploração, os maus tratos aos animais. Então é outro motivo para vir aqui, né, prestigiar essa exposição e quem sabe pensar um pouquinho mais no bem-estar dos nossos animais, né? Sim, sim, é muito importante. Inclusive na exposição, uma das coisas
que eu faço questão de ter, né, são umas plaquinhas informativas, tanto no Instagram quanto aqui impressas, né, enquanto você vai apreciando as artes, você dá uma olhada nas informações sobre castração, sobre abandono, né? Então, não é somente uma exposição, é algo informativo também, que é muito importante. Infelizmente, o número de maus tratos e abandonos contra os animais só aumenta, né? Então, a informação é extremamente importante. Então, muita gente pode ajudar de N maneiras, né? Tanto cuidando bem do seu animal, quanto de olho na situação ao seu redor, denúncia, ensinando como é que cuida, ensinando a importância de cada detalhe de alimentação, de acorrentar crime e tudo mais. Então, essas informações estão disponíveis aqui também. A gente está disponível a tirar dúvidas também, se a gente souber, né? Tanto aqui quanto no Instagram, tem gente que chega, pede para divulgar, olha, tá todo ano gatinho, estou precisando de informação para denúncia, o que a gente souber ajudar, a gente faz, né? E dezembro e o ano inteiro aí é importante a gente se conscientizar em relação a isso. Com certeza, obrigada, Anitta. Então, fica aí o convite para vocês conferir essa belíssima mostra. Não são só quadros, tem também alguns objetos ali no cantinho, e dá para escolher o que você gosta mais, o que você pode ajudar. Ou então, se não gostar de nada, o que eu acho muito difícil, pelo menos dá para deixar só uma doação, né, Anitta? Sim. Com certeza, tem doação espontânea, tem gente que vem deixa um sachêzinho, 2 sachês, uma latinha, tudo é bem-vindo. A gente foca mais em doação de sachê e patê, porque é um alimento importante para os animais que estão sendo medicados, pós-cirurgia ou está doente, então para colocar o remedinho é importante a doação da ração úmida, mas também aceita a ração seca, inclusive, né, a causa animal aceita a doação de N coisas, se quiser trazer para a gente também, a gente faz a ponte, né, ração seca, jornal, tampinha de garrafa PET, né, tem a Angélica, não sei se vocês conhecem, ela tem um programa bem legal de PET para pets, que arrecada tampinha e garrafa PET para vender, e com o dinheiro compra ração e distribui para as protetoras também. Então a gente aceita a garrafa, tampinha, PET também, roupas, posso dar o norte, quais das protetoras que fazem brechó, né? Então tudo é bem-vindo. Então se quiser vir aqui doar um sachêzinho vai ser bem-vindo, mas tem outras coisas também que é possível colaborar de uma forma não tão custosa. Com certeza, então venha, confira, admire. Tem muita obra ainda disponível, mas uma delas que a gente mostrou você não vai poder ficar, porque essa eu já escolhi. Vou aqui para mostrar para vocês. Ó, esse daqui já é meu. O resto vocês podem escolher. Volto com vocês aí no estúdio. A Tânia foi esperta, já garantiu a arte dela e a Alice é um arraso de simpatia, né? O evento acontece no Pet Shop Cobase, da Avenida Charles Schneider, número 510. E você também pode conferir ali com antecedência as pestas expostas e a lista dos protetores apadrinhados no perfil do Instagram que aparece aqui na tela para você. É o natalpet.expoart, diretamente ali do Instagram. E no dia 5 de dezembro, Taubaté celebra 380 anos de elevação do povoado à categoria de vila. Na noite de quinta-feira, dia 4, a Câmara de Taubaté comemorou essa data e realizou a entrega da Comenda Jacques Félix a 5 homenageados. A repórter Fernanda Maria acompanhou o evento e traz mais informações para nós agora. Nessa solenidade, em comemoração aos 380 anos de Taubaté, serão homenageados com Comenda Jacques Félix o engenheiro Gustavo Benito Catanhede Guarnieri, por iniciativa do vereador professor Edson, o professor Isnardi de Albuquerque Câmara Neto, por iniciativa de Douglas Carboni, o ex-secretário de Mobilidade Urbana, Tiago Oliveira Dias, por iniciativa de Nunes Coelho, o delegado Daniel Stefano Santos, por iniciativa da vereadora Vivi da Rádio, e o ex-prefeito Salvador Jorge Donizete Curier, por iniciativa de Isaac do Carmo. O vereador Nicola Neto está aqui comigo e vai falar um pouco sobre essa cerimônia em celebração ao aniversário da cidade. Hoje a solenidade, né, em comemoração ao Dia da Cidade de Taubaté é muito importante para a gente resgatar a memória, a história, a cultura tão rica que a nossa cidade tem de Taubaté. E aproveitando essa data tão importante da nossa cidade, nós temos aí 5 homenageados que fizeram grandes coisas para a nossa cidade de Taubaté, então nada mais justo do que aí 5 comendas aí para as pessoas que fizeram algo de relevante para a cidade de Taubaté.
Vereador Nicola, aniversário é um momento propício para reflexão. Então, eu gostaria que o senhor fizesse uma reflexão sobre o Taubaté do futuro. O que esperar? É claro que a gente sempre espera que a nossa cidade aí prospere, venha muitos empregos, escola, saúde, educação, que é a base de tudo que a gente precisa para uma cidade. Então, que as nossas crianças aí tenham um futuro brilhante, maravilhoso, e que a nossa cidade seja cada vez mais, que as pessoas possam aproveitar elas, tenham mais qualidade de vida, que eu acho que a gente mais espera para o futuro da nossa cidade. Muito obrigada, vereador. Tenha uma ótima sessão solene. E quem quiser conferir o vídeo da sessão solene, vai estar disponível no canal da TV Câmara Taubaté no YouTube. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Fernanda, pelas informações. Parabéns à cidade pelos 380 anos de história e parabéns também aos novos comendadores. E assim nós encerramos o Boletim Câmara com o resumo da semana. Outras notícias você confere em nosso site, é o câmarataubaté.sp.gov.br. Um abraço, um ótimo final de semana e até mais!